Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje vamos continuar a nossa conversa sobre o tema do mês de fevereiro, que é conhecer Deus. No vídeo de hoje falaremos sobre a vontade de Deus. E, de uma forma geral, a Bíblia se refere à vontade de Deus em três sentidos. A primeira delas é identificada como a lei de Deus. Davi, no Salmo 40, demonstra isso traçando um paralelo entre lei e vontade. Em Salmos 40, versículo 8, diz assim: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. O apóstolo Paulo também considera que conhecer Deus é sinônimo de conhecer sua vontade. Em Romanos 2, versículos 17 e 18, diz assim: Eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído por lei. E é através da sua lei que o Senhor nos ensina no caminho que ele traçou, e sem problema nenhum podemos chamar esse caminho a lei de vontade de Deus. Nesse aspecto, lei significa instrução e abrange totalmente a palavra de Deus. A expressão vontade de Deus é muito utilizada para designar qualquer coisa que fique clara como vontade dele, e pode ser também chamada de perfeita vontade de Deus. A vontade revelada de Deus é que todos sejam salvos, como está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 13 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não queremos que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É também vontade do Senhor que nenhum crente caia da graça. Mas isso não quer dizer que todos serão, de fato, salvos, mas apenas que Deus deseja a salvação a todos. A vontade de Deus pode também se referir àquilo que Ele permite acontecer, embora o Senhor não queira exatamente que ocorra. Eu explico melhor. É como quando falamos da permissão de Deus, a vontade permissiva de Deus, porque de fato muita coisa acontece no mundo que é contrária à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como por exemplo, o pecado, a concupiscência, a violência, o ódio e a dureza de coração. Mas por enquanto ele permite que essas coisas aconteçam. Vemos isso muito claramente quando relembramos a passagem de Jonas e do seu chamado para ir a Nínive, que era parte da perfeita vontade de Deus. Mas a decisão de Jonas de ir na direção oposta estava dentro da vontade permissiva, ou seja, foi permitido por Deus. Além disso, muitas pessoas permanecem sem crer em Deus e na salvação, e isso é permitido por Deus. O Senhor não impõe a fé aos que recusam a salvação mediante seu Filho. Da mesma forma, muitos dos males e das aflições que nos acontecem são permitidos pelo Senhor. Ou seja, o Senhor ele é poderoso, ele é criador, ele é soberano de todas as coisas, mas ele não controla todas as coisas ao seu bel prazer. O Senhor, ele possui o plano perfeito, mas nós somos detentores do poder de escolha de qual caminho nós vamos seguir. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. E em 1 Pedro também, 4,19, diz assim: Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Mas não é desejo de Deus que nós soframos. Em 1 João 5,19 diz assim: Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno.
Então compreendemos que o Senhor Deus, ele não é um ditador tirano e não nos obriga a crer nele nem no sacrifício do Senhor Jesus na cruz, mas ele deseja que nós creiamos, ele deseja que nós aprendamos a vontade dele através da palavra e que obedeçamos e sigamos os planos dele que são infinitamente melhores do que os nossos. Mas como fazer de fato a vontade de Deus? A Bíblia, nesse sentido, não apenas nos ensina a doutrina, né? Mas ela também afeta a nossa vida do dia a dia, da rotina. E a vontade de Deus, ela está revelada na Bíblia e como os dias que vivemos, como a própria palavra diz, são maus, precisamos dela para aprender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Em Efésios, capítulo 5, versículo 17, existe o seguinte aconselhamento. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Uma vez que nós nos debruçamos na palavra, podemos entender como Ele quer que nós vivamos e precisamos nos dedicar ao cumprimento da sua vontade. Temos um exemplo no livro de Salmos, onde o salmista pede ao Senhor que o ensine a fazer a vontade do Senhor. Ele está em Salmos 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. E analisando o que o salmista diz, né, ao pedir que o guie, pedir a Deus que o guie por terra plana, essencialmente indica um pedido ao Senhor de capacidade de viver uma vida em retidão. Um bom exemplo também é o apóstolo Paulo, esperando que os cristãos tessalonicenses seguissem a vontade de Deus, evitando a imoralidade sexual e vivendo uma vida santa e honrosa, como está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o seu corpo, em santificação e honra. Em uma outra situação, o apóstolo Paulo ora para que os cristãos recebam a plenitude do conhecimento da vontade de Deus, a fim de viverem uma vida digna diante do Senhor, agradando-o em tudo. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz assim: Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Todo aquele que crê no Senhor é aconselhado constantemente a orar. Como vimos em janeiro, a importância, o poder e o alcance da oração, para que a vontade de Deus seja feita, como está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Também no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 42, diz assim: Tornando a retirar-se, o Senhor Jesus orou: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Em Romanos, capítulo 15, versículos 30 ao 32. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim, a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Todo aquele que crê no Senhor deseja de fato, de todo o coração, com sinceridade, a perfeita vontade de Deus e ter o propósito e cumprir na nossa vida e na vida da nossa família a vontade de Deus. Se essa for a oração do nosso coração de verdade e o nosso compromisso, teremos assim a total confiança de que o nosso presente e futuro estarão sob os cuidados do Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19, diz assim: Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder.
Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Mas há um porém. Se houver pecado deliberado na nossa vida, ou seja, intencional, ou ainda por falta de vigilância, então isso configura rebelião contra a palavra. Como assim? Se nós conhecemos a palavra, a lei, a vontade de Deus e fazemos o contrário ou não seguimos, ignoramos, então nós estamos pecando por desobediência. E Deus não atenderá às nossas orações até que haja arrependimento sincero e mudança de atitude. Não podemos esperar que a vontade do Senhor seja feita tanto na terra como no céu, como está na oração dominical, se nós não buscarmos cumprir a sua vontade em nossa própria vida. Gostaria também de comentar um ponto muito importante. Não podemos, de forma alguma, usar a vontade de Deus como desculpa pela nossa passividade ou pela nossa irresponsabilidade, pois Ele nos chama, o Senhor nos chama para lutarmos contra o pecado e contra a mornidão espiritual, contra a religiosidade. É Satanás o culpado pela nossa época maligna com a sua crueldade e maldade, não Deus. É também Satanás que causa grande parte da dor e do sofrimento no mundo. Assim como Jesus veio para destruir as obras do Satanás, como está em 1 João 3:8. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo, desde o princípio, peca. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que crê, que ora, que se esforça, que busca, que estuda, que se debruça sobre a palavra de Deus encontra tudo o que é necessário para seguir a vida conforme o Senhor desejou, com sinceridade, com humildade, com perseverança. Afinal, a própria palavra do Senhor nos diz no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Eu agradeço minha oportunidade nessa noite de estar aqui com você, compartilhando mais essa palavra sobre conhecer a Deus e a vontade dEle. E se Deus assim permitir, nos vemos na próxima semana com mais um Quinta com a Palavra. Deus te abençoe.